Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui na nossa quinta diagnóstico na prática. Hoje eu vou falar sobre reciprocidade socioemocional. Como verificar isso na prática do diagnóstico do transtorno do espectro autista. Eu entrei aqui um pouquinho atrasada, não estava conseguindo conectar. Na terça já não consegui e hoje também não consegui. Algumas pessoas estão relatando dificuldades na hora de conectar em contas comerciais. Eu dei uma pesquisada aí desde terça-feira e algumas pessoas estavam relatando dificuldades. Mas enfim, deu certo aqui. Bom, vamos lá. Como avaliar a reciprocidade socioemocional na prática clínica? Lembrando que a reciprocidade socioemocional é um item que a gente precisa avaliar lá no critério A do DSM-5, que é um dos critérios para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, lá no critério A da comunicação social, nós temos 3 critérios e a reciprocidade socioemocional é um desses critérios. Como essa pergunta é uma pergunta que muita gente faz lá no curso Diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista, em geral quando a gente faz jornada, quando a gente faz imersão, quando esse termo é utilizado, comunicação social, às vezes as pessoas não têm isso tão sistematizado, não sabe exatamente o que está incluído dentro da comunicação social. Então, como a gente vai entrar em jornada agora, semana que vem, segunda, já iniciam as aulas da jornada, a gente vai falar sobre sinais de risco. Na comunicação social, a gente vai falar sobre sinais de risco nos comportamentos, sobre os instrumentos. Eu achei por bem a gente dar uma retomada aqui nesse termo, que é essencial, importantíssimo, para que a gente possa pensar em sinais de risco. Então, não tem como a gente pensar em transtorno do espectro autista sem entender melhor esse termo mais profundamente, né? Então, o que é reciprocidade socioemocional? A gente vai pensar isso desde o desenvolvimento da criança menor, né? Então, não dá pra gente pensar em reciprocidade socioemocional só em crianças oralizadas, por exemplo, né? Que às vezes isso é uma dúvida de muitos profissionais. Ah, mas essa criança não fala. Como que eu vou pensar em reciprocidade se essa criança não fala? Isso não está ligado somente à criança que inicia e mantém um diálogo? Não. A reciprocidade socioemocional tem a ver com a capacidade de uma criança, de uma pessoa, de se envolver e compartilhar ideias, interesses, sentimentos. E a gente pode fazer isso mesmo que essa criança, por exemplo, não for oralizado, né? Essa criança não falar. Então, como que a gente pode perceber isso numa criança menor? Numa avaliação ou através do relato dos pais numa entrevista inicial, por exemplo. A gente pode perceber. Como que a gente faz isso? A gente faz isso, em geral, sorrindo para as pessoas. Então, com um sorriso espontâneo, com um sorriso receptivo, né? Eu não sei vocês, né? Mas nem todo mundo faz isso. Depende da qualidade das suas habilidades sociais, depende aí da qualidade da sua reciprocidade socioemocional. Mas quando você está passando pela rua, quando você está no elevador do seu prédio, no seu condomínio, enfim, quando você encontra as pessoas que você não conhece, por exemplo, as pessoas se comunicam através do olhar, elas podem fazer um aceno de cabeça, elas podem sorrir com os olhos, né? Então, essas pessoas fazem sorrisos expressivos e sorrisos receptivos, não necessariamente elas se comunicam através de palavras. Então a gente faz isso sorrindo para as pessoas, né? Quando você está numa recepção, por exemplo, de um consultório e chega alguém que você não conhece num consultório, você pode dizer bom dia, responder bom dia, ou você pode responder de outra forma, né? Então você pode responder com a sua comunicação não verbal, que seria aí um outro item, né?
os comportamentos comunicativos não verbais, que seria aí o segundo item que a gente avaliaria da comunicação social, usados para interação social, mas o sorriso responsivo, o sorriso expressivo, o sorriso receptivo, a gente avalia isso já em crianças bem pequenininhas, né? Isso faz parte lá dos marcos do desenvolvimento, quando esse sorriso começa ali. Lá no bebê recém-nascido, às vezes tem até posts, às vezes no Facebook, nas redes sociais, o bebê com alguns dias de nascido, sorrindo. Aquele sorriso não é um sorriso social. Muitas vezes aquilo é até... Tem outros motivos ali, mas um bebê ali de 2, 3, 4 meses já tá ali no bebê estatístico, né? No bebê dos marcos do desenvolvimento. Aquele sorriso já tem uma função social, já está relacionado a esse item aqui da reciprocidade socioemocional. Então, o sorriso para as pessoas é uma das formas que a gente já faz uso dessa reciprocidade socioemocional. A forma como a gente fica atento às interações sociais também é a forma como a gente faz uso dessa reciprocidade socioemocional. Enquanto a gente está conversando, enquanto a gente está compartilhando, a gente está usando a nossa reciprocidade socioemocional. No transtorno do espectro autista, ou nos transtornos do neurodesenvolvimento, enquanto não temos o diagnóstico, né, em casos de suspeita, a gente vai ter baixa no sorriso social, crianças com suspeita de TEA, ou crianças que depois vão ser diagnosticadas como dentro do espectro, antes de ser diagnosticadas, em geral, elas fazem menos uso do sorriso social. Elas costumam responder menos ao seu nome, que também é um item que está aí dentro do item reciprocidade socioemocional. A aproximação social dela, ela é diferente. Não necessariamente essa criança vai fugir das interações sociais, né? Então, ela vai se esconder, ela não vai buscar crianças, ou ela não vai querer o contato com os adultos, por exemplo. Mas essa interação, ela pode ser invasiva, porque quando a gente pensa no transtorno do espectro autista, a gente pensa em alterações, em déficits na comunicação social, que pode ser desde não perceber pistas sociais, ou não perceber essas pistas sociais nas relações, nessa interação, pode fazer com que essa criança não perceba o outro, mas também pode fazer com que essa criança seja invasiva na relação com o outro por não perceber essas pequenas pistas sociais, de que o outro não tá afim de conversar, de que a criança não tá afim de brincar, de que não tá legal, né, de que a criança quer trocar de brincadeira, de que o adulto não tá dando bola para ela. Então isso pode fazer com que essa criança seja invasiva. Então não necessariamente essa criança não vai dar bola, entre aspas, para o adulto ou para a criança. E isso é uma dúvida muito comum, porque, nossa, meu filho se interessa muito por criança, ele se interessa muito por adulto, ele fala com todo mundo no caixa, na fila, na farmácia, no restaurante, ele não deixa ninguém quieto. Às vezes essa criança está sendo extremamente invasiva, não está percebendo que ninguém tá afim de conversar, que as pessoas estão afim de comer, que as pessoas não estão olhando mais tanto para ele, que o diálogo não tá fluindo, que ele falou, que legal, que bonitinho, virou a cabeça para cá para continuar comendo, que a expressão facial dessas pessoas não tá legal, que estão dando dicas ali de que não tô afim de conversar, não tô afim de brincar, enfim, então acaba não conseguindo perceber essas pequenas pistas e acaba sendo invasivo. E isso é uma dica. Essa
Criança invasiva também nós temos que ficar atento, não é só a criança que fica isolada e que foge de interações, né? Quando a linguagem, a criança é oralizada, né? Quando a criança é verbal, fala, a gente pode também avaliar a dificuldade da criança em iniciar, em manter uma conversa, se essa criança tem uma fala ali unilateral. Isso também a gente pode avaliar a qualidade dessa reciprocidade socioemocional. Se a criança não fala, a gente avalia os outros itens, né? A gente também avalia a reciprocidade socioemocional através da partilha de interesses, né? Esse item, comunicação social, ele é todo agregadinho, né? Não tem só uma questão, reciprocidade socioemocional é isso, comportamentos comunicativos não verbais é aquilo, e desenvolvimento, manutenção e compreensão das relações é outro item. A comunicação social, ela acontece toda junta e misturada. A gente tenta separar para fins didáticos, né? Nem sempre a gente consegue separar. Então, por exemplo, a reciprocidade socioemocional acontece ao mesmo tempo que vários comportamentos comunicativos não verbais estão acontecendo, o contato visual, a triangulação do olhar, as expressões faciais, né? Então, esses eventos estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente separa em item 1, 2 e 3 para fins didáticos, mas a hora que os eventos acontecem, eles acontecem todos juntos e misturados. Onde que eu estava, me perdi? Então a partilha de interesse, a criança ter pouco interesse em partilhar os seus interesses, né? Se a gente for pensar didaticamente, isso vai estar lá nos comportamentos comunicativos não verbais, que é um outro item da comunicação social, que está relacionado à atenção compartilhada, ao compartilhamento de interesses, à triangulação do olhar, apontar, a voltar o contato ocular para o parceiro. O vídeo ficou pausado aqui uns segundinhos por conta do sinal. Vocês estavam me ouvindo normal? Só para não ficar falando aqui sozinha e depois ter que falar tudo de novo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Alguém? Jaque, obrigada. Então tá, acho que agora voltou. Em adultos e em adolescentes, nem sempre esses sinais aparecem assim como aparecem nas crianças, né? O sorriso social, às vezes, isso é comum, né? O adulto o adolescente não sorri tanto, não ser mais sério, né? Ter essas dificuldades. Mas, em geral, no adulto e no adolescente, o que costuma acontecer é a dificuldade de perceber as pistas sociais. Isso acaba sendo uma coisa muito mais clara. Pistas sociais, quais pistas? As pistas mais complexas, as pistas mais simples, eles acabam aprendendo no próprio desenvolvimento, né? Então, situações novas, né? Então, às vezes, tem até adolescentes e adultos que nem estão mais em terapia. E aí, diante de uma nova demanda de vida, vai começar uma faculdade, um relacionamento novo, acabam voltando para terapia, porque essas novas situações acabam gerando aí uma angústia e voltam para terapia, né? As pessoas que não estão no espectro, eles acabam funcionando de uma maneira socialmente intuitiva. E as pessoas que estão dentro do espectro autista, elas têm essa dificuldade, é como se faltasse ali esse radarzinho que ajusta, né, de uma maneira intuitiva. Então, algumas coisas que são muito simples para quem não está no espectro, mesmo que a pessoa tenha aí um funcionamento adaptativo muito bom, algumas coisas muito simples geram grande angústia e bastante dificuldade para uma pessoa dentro do espectro, né? E aí eu tô falando de dificuldade, gente, não de incapacidade. Dificuldade.
Bom, com relação à reciprocidade socioemocional, é isso, né? Então, isso se configura na prática clínica de uma maneira simples de ver, mas que acaba sendo de difícil identificação por muitos profissionais, por acharem que quando a gente estiver ali diante de uma criança com um transtorno do espectro autista, com sinais de risco para o transtorno do espectro autista, aquilo que a gente tem que ver tem que ser muito gritante, muito bizarro, muito diferente, né? E não, né? Isso pode ser muito sutil, isso pode ser muito parecido com algo mais próximo do desenvolvimento típico, né? Pode ser muito mais próximo de uma criança tímida, né? Uma criança com uma dificuldade ali de interação. O que vai fazer, porque nada mais é do que isso mesmo, né? A pessoa dentro do transtorno do espectro autista, ela tem dificuldade de interagir socialmente, ela tem dificuldade em comunicação social, se comunicar para fins de interação. Mais critério B, comportamentos repetitivos, estereotipados e todos os outros critérios que a gente não vai falar aqui nessa live. Então, o que a gente precisa ficar atento são os outros critérios para fins de diagnóstico, outros critérios que vão fechar. A gente está falando aqui em sinal de risco, né? Mas assim, para se aprofundar um pouco mais nesses sinais de risco, eu estou falando aqui de uma maneira bem sucinta, né? A gente tem alguns instrumentos, que é o que eu vou falar na jornada que começa a semana que vem. A gente tem os sinais de risco, que tá aí, fácil para qualquer um saber, mas como é que isso aparece na clínica? Que eu acho que talvez seja o grande diferencial para você, profissional, que tem o livro na mão, mas não tem a vivência clínica, né? Então, qualquer teste que você for comprar, qualquer escala que você for utilizar, seja uma escala aberta. Ok, essa escala aqui pode ser utilizada por qualquer profissional, mas lá dentro da escala vai dizer, olha, você pode utilizar, não é restrito do psicólogo, não é restrito da fonoaudióloga, mas você tem que ter aí uma expertise com avaliação ou com criança dentro do espectro. E é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer nessa jornada que vai começar a semana que vem, que é trazer os principais sinais de risco na comunicação, trazer os principais sinais de risco na primeira aula, os principais sinais de risco para a TEA na comunicação, na segunda aula, os principais sinais de risco para a TEA nos comportamentos e na terceira aula, quais os instrumentos para identificar isso, juntando com a prática clínica. Então, quais são? Como que isso se configura na clínica? Esse pai chega falando como? Porque uma coisa é a gente saber que na comunicação, um sinal de risco é, por exemplo, ecolalia. Mas como é que o pai chega falando de uma ecolalia? Uma coisa é a gente saber que um sinal de risco é a criança não interagir com pares. Mas como é que isso chega na clínica quando essa criança não está interagindo com pares? Porque o pai não vai chegar com os critérios bonitinhos, todos em sequência, mencionando o DSM-5 para você. Ele vai chegar com tudo isso misturado, falando de um outro jeito, e que se você não estiver ligado, você nem vai fazer relação com a possibilidade de isso ser um sinal de risco para a TEA, né? Porque isso pode estar aí enroscado num viés parental, né? E aí de viés parental a gente vai pensar o seguinte: o pai não é obrigado a pensar isso, ele levou no profissional para pensar para ele, e aí cabe a você ter essa escuta ativa aí para poder pensar nas possibilidades e descartar possibilidades. E é isso que a gente vai tentar fazer nessa jornada, né? Então, pensar
nos sinais de risco e como que isso pode vir na clínica, né? Tentando fazer isso da forma mais prática possível, só pensando em sinal de risco, tá? Não é aprofundando para o diagnóstico, mas é pensando para você que aí tá avaliando na clínica, seja qual for a sua profissão, como numa entrevista típica, numa entrevista normal, você pode abrir a sua escuta e avaliar os sinais de risco com alguns instrumentos, tá? E é isso, gente. Acho que vocês não têm dúvidas, né? Eu não tô vendo nenhuma dúvida aqui, eu deixei os comentários abertos hoje. E eu queria convidar vocês para a jornada, que tá com inscrições abertas. É só se inscrever no link disponível aqui no Instagram. Começa na segunda-feira. As aulas vão acontecer na semana que vem e vai ser bem legal. Acho que vocês não têm dúvida. Deixa eu esperar um pouquinho aqui para ver se alguém tem dúvida. Alguém tem alguma dúvida relacionada à reciprocidade socioemocional? Lembrando também que essa live aqui, como todas, fica disponível até quarta-feira da semana que vem aqui. E aí depois vai lá para nossa comunidade, onde estão todas as lives, a comunidade lá no aplicativo da Hotmart Sparkle. Já tem 75 aulas, se eu não me engano, não tenho certeza. Como sobem aulas todas as semanas, vai subindo. Bom, gente, acho que é isso, ninguém tem dúvida. A semana que vem, acho que tem uma criança pode ser autista e olhar para as pessoas quando conversa, claro. A Galvão tá perguntando. Claro que pode. O contato visual é apenas um de vários critérios do transtorno do espectro autista. A alteração no contato visual faz parte lá vamos dizer assim, são 3 domínios, vamos dizer assim, esferas da comunicação social. As 3 esferas precisam estar alteradas, mas são várias coisas dentro de cada uma dessas esferas, tá? Então, assim, se só o contato visual dele for ok, tem várias outras coisas. A gente precisa avaliar todas essas coisas, tá? Então, o fato dele fazer contato visual não exclui o fato dele ser TEA, tá? Então, o contato visual tá lá na esfera dos comportamentos comunicativos não verbais, que tem lá outras coisas, como por exemplo, atenção compartilhada, reconhecimento de expressões faciais, alterações no contato visual. Não quer dizer que ele faz ou não, mas esse contato visual tem gradativos nesse contato visual. Uma criança pode fazer, a gente já avaliou crianças aqui que faziam contato visual, e o contato visual era muito intenso. Isso também é uma alteração no contato visual, mas a criança pode ter o contato visual normal, tá? E isso, ok, mas tem lá, sei lá, mais 10 itens, e dentro desses 10 itens, os outros estão alterados, ou estão com a qualidade alterada, tá? Então, precisa avaliar com um profissional especializado, tá? Um único item não coloca a criança dentro do espectro, assim como um único item não tira. A comunicação social são vários itens em 3 domínios, e esses 3 domínios precisam estar alterados. É uma avaliação bem específica, precisa ser feita por profissionais especializados, tá? Essa é uma dúvida muito comum, atrasa muitos diagnósticos. Muitas crianças às vezes ficam sem diagnósticos por conta de profissionais e muitas vezes pais que acreditam que porque a criança faz contato visual, isso coloca a criança fora de um possível diagnóstico, assim como outras questões, né? Por exemplo, meu filho
tem vários sinais. Ah, mas ele não faz flapping de mão. Ah, não, mas criança autista faz. Meu filho não faz contato visual, meu filho não fala, meu filho, sei lá, tem vários sintomas, vamos dizer assim, clássicos, né? Que é aquele autista do livro. Brinca com a rodinha do carrinho, sei lá, mas o que as pessoas reconhecem facilmente como algo da ordem do autismo. Ah, mas ele não faz flapping de mão. Ah, se ele não faz flapping de mão, então ele não é, porque falta ele fazer isso. Ou então mesmo brincar com a roda do carrinho. A criança faz vários sinais de risco, mas como ele não brinca com a roda do carrinho e ele não faz flapping de mão, então não. Mas tem vários outros critérios que poderiam colocar essa criança dentro do espectro e colocam, mas eles não têm os sinais clássicos, então não. Ou então a inteligência, né? A criança é muito inteligente. Não, as crianças autistas que eu conheço não eram inteligentes assim. Então não pode ser autista porque ele é inteligente. Então assim, não dá pra cair nessas furadas, né? O transtorno do espectro autista, a capacidade intelectual não é um critério. Não está associado a isso. Existe algumas condições comumente associadas. Então, após o diagnóstico, o critério A, B, C, D, E, que não tem nem nada a ver com inteligência e não tem nada a ver com linguagem, tá? Então, alterações ou não na linguagem, que são outras questões que estão comumente associados, por exemplo, atraso de fala, né? Antes era um critério, hoje não é mais um critério. Então, a criança pode ou não ter. Tem crianças TEA que falam, tem crianças TEA que não falam, que tem atrasos, enfim. Mas são condições, características que estão comumente associadas. Então, após o diagnóstico, você faz se tem ou não deficiência intelectual associada, se tem ou não questões relacionadas à linguagem associada, mas não faz parte dos critérios A, B, C, D, E do transtorno do espectro autista. Então, muitas vezes isso atrasa o diagnóstico, atrasa a busca pelo diagnóstico, e assim, eu diria que um pelo outro é pior. Os dois são ruins, né? Mas é pior quando diagnósticos errados por conta dos profissionais do que dos pais, porque os pais não são obrigados a saber, né? Agora os profissionais são. Os profissionais que se submetem a avaliar as crianças, eles têm que estudar, eles têm obrigação de saber. Os pais não. Os pais podem não saber. Agora, se eles vão procurar um profissional e esse profissional diz assim, vamos lá, um exemplo do que eu já ouvi. Olha, os pais estavam aqui em avaliação multidisciplinar, já tinham passado por outros lugares e estavam aqui por indicação, enfim. A gente já passou com fono, psico e com um neurologista X que não tinha fechado, agora passou com outro médico, esse outro médico solicitou avaliação multidisciplinar por conta de sinais de TEA, pediu avaliação multi. O neurologista disse que era muito pequeno, pediu para botar na escola, a fono disse, olha, ele não tem sinais, ele é preguiçoso, você dá tudo na mão. E essa estereotipia não, que ela não disse estereotipia, esse movimento com a mão que ele faz, não é flapping de mão, porque ele faz só quando ele tá feliz, quando você vai fazer determinada coisa. Eu não me lembro se era um desenho ou se era comida, quando a mãe, não me lembro, se era quando a mãe ia apresentar comida ou se é quando a mãe colocava um determinado desenho. Não, eram as duas coisas juntas, porque a criança comia vendo um determinado desenho e ele fazia flapping de mão. Mas não é em todos os momentos. Para ser flapping de mão, tem que ser em todos os momentos. Então, assim, falou a maior baboseira do mundo, né? Então, disse pra mim que não era flapping de mão, que ela não precisava se preocupar. Porque para ser flapping de mão, tinha que acontecer em todos os momentos de felicidade da criança. E aí a mãe ficou tranquila, ficou lá com essa fono, fazendo as terapias, né, com ela, uma vez por semana, até que essa mãe foi vendo
foi pesquisando e foi vendo que outros sinais estavam aparecendo, procurou outro médico, esse médico pediu avaliação multidisciplinar, enfim, já foi fechado, já foi diagnosticado, já está em terapia faz um tempinho, né? Então, assim, profissional não tem certeza, ele tem que mandar para o colega. O pai não tem certeza, tudo bem, mas o profissional não tem certeza, ele tem que, fechar a boca, falar não sei, procurar ajuda, procurar supervisão, ou mandar para alguém que sabe. Né? Agora, dizer com certeza, olha, pai, não é flapping de mão, porque flapping de mão tem que aparecer todas as vezes, aí assim, é quase que um crime, né? Porque a mãe pega, volta para casa tranquila, não é. E mais, né? Não é, então não é autismo, fica tranquilo, fica lá 1 ano fazendo fono, porque o neuro já falou que não é, o fono já falou que não é, e perdeu lá 1 ano de estimulação com a criança, porque era, né? Enfim. Angelita, eu tô vendo aqui você perguntando quais são os sinais mais básicos pro TEA. A semana que vem a gente vai fazer uma jornada diagnóstico TEA, os sinais de risco pro transtorno do espectro autista. Então vai ser uma semana, serão 3 aulas só sobre isso, sinais de risco na comunicação social, sinais de risco no comportamento e quais os instrumentos para vocês fazerem esse levantamento em caso de sinal de risco, tá bom? Então se inscrevam que vai ser bem legal, tá? Eu acho que eu tinha visto alguma coisa aqui que eu achei bem legal que eu queria comentar, deixa eu ver aqui. Cadê? A Jaque G. Gonçalves dizendo, os autistas são diferentes uns dos outros, é muito relativo, varia muito as características. Sim, não são os autistas, né? Todo mundo é diferente, os autistas, igual. Então, ninguém é igual a ninguém, dos autistas não ia ser diferente, né? As pessoas são diferentes. E as pessoas dentro do espectro autista também são diferentes. Dentro do transtorno do espectro autista, a gente não compara um autista com o outro. A gente não faz esse tipo de comparação. Cada um é único e a gente fala em termos de espectro. Então, a gente tem intensidade, a gente tem qualidade de sintomas, a gente fala em termos de déficit de comunicação social. Comunicação social tem vários itens, tem vários critérios e aí o que a gente vai avaliar é a comunicação social. A gente fala em comportamentos repetitivos, estereotipados, intensidade, foco, e é isso que a gente vai avaliar. A gente não avalia a estereotipia, a gente não avalia o contato visual, a gente avalia a comunicação social. A comunicação social desta pessoa, na interação com o outro, na vida dela, no melhor dia dela. Quando a gente vai planejar uma avaliação, uma das coisas que a gente toma cuidado é ver, por exemplo, e aí também fica a dica para quem trabalha com avaliação, na primeira entrevista com os pais, a gente toma o cuidado de ver, claro que a idade, então a gente não costuma fazer essa avaliação à noite, mas a gente avalia com os pais qual é a melhor hora dessa criança. Então, a melhor hora é à tarde, de manhã ele não rende, ele nunca tá bem, ele dorme muito, ele acorda e já vai pra escola. A melhor hora dele é sempre à tarde, mas ele estuda à tarde. A gente cogita com essa família de avisar a escola que ele vai precisar fazer uma avaliação e alguns dias ele vai precisar vir para avaliação à tarde. Porque é uma avaliação que a gente precisa do melhor dessa criança. Se é uma criança que já tem comportamentos onde ele se desregula facilmente, que ele não segue muita instrução, que diante de um pedido essa criança às vezes fica chorando e demora para se acalmar, ele vai vir num ambiente estranho. É claro que a gente tem todo o cuidado com o tipo de pedido, os estilos interativos, a forma como a gente vai interagir com essa criança, a mãe tá dentro da sala, são crianças muito pequenas, enfim, tem uma série de coisas que a gente toma cuidado, mas essa avaliação tem que ser feita no melhor horário para essa criança, mesmo que a gente tenha que pedir para essa criança às vezes não ir na escola. Então, não dá para ser
as coisas feitas de qualquer jeito, tem que ser com calma, esse pai tem que entender que às vezes isso vai demorar um pouquinho. Não exatamente a avaliação demorar, né? Mas essa mãe vai entrar na sala, o que a gente vai observar vai ser aos pouquinhos, mas o melhor tempo da criança é imprescindível. Eu só tenho tal horário. Esse é o horário que a criança tá dormindo. Então esse horário não vai dar para avaliar essa criança, porque essa criança vai estar chorando. O que eu vou colocar nesse relatório? Que ele não brincou, que ele não interagiu, que ele chorou, mas ele chorou porque nessa hora ele tá dormindo. Será que é só isso mesmo que ele seria capaz de fazer? Esse é o melhor repertório que essa criança tem, né? Enfim, esse é um tipo de cuidado que a gente costuma ter quando a gente avalia, quando a gente faz esse tipo de avaliação. Tá bom? Então era isso. Quem perguntou aí sobre quais são os sinais eu vou falar semana que vem, tá? Então, como as aulas são bem legais, já estão preparadas, eu vou convidar vocês para assistir a semana que vem, tá bom? E era isso, gente, que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na semana que vem na jornada. As inscrições estão abertas, é gratuito e é isso. Tchau, gente. Boa noite.